Olá a todos e a todas. Estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a Luciana e com a Renata, as minhas sócias. Estamos na 6ª temporada desse podcast, falando sobre os nossos filmes e séries favoritos que tratam de família. Hoje a gente vai falar do filme O Amor Custa Caro, um clássico das comédias românticas de 2003, com George Clooney e a Catherine Zeta-Jones. Se você não viu o filme, corre lá para assistir, porque vai ter spoiler aqui hoje. E depois você volta para ouvir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindas. Oiê. Olá. Bom, esse filme fala de várias coisas sobre casamento, acordos, interesses, etc, etc. A gente vai começar falando aí um pouquinho sobre os motivos ocultos do casamento e os não ocultos também. Então, queria trazer um pouco para vocês alguns temas, né, sobre o que isso revela sobre os valores da sociedade, sobre o casamento. Será que tem um interesse legítimo no amor, realmente? E quando a relação vira uma transação, sobra alguma coisa? Como é que a gente cuida aí desse caldo sobre dinheiro, amor, casamento, etc. Bom, antes da gente começar o debate, para quem não viu, vamos contar um pouquinho do que se trata o filme? Vamos. Lu? Olha só, ele chama Miles Massey, né? Messi. Que é aquele gato do George Clooney. Vaidoso, né? É vaidoso, bonitão, ele é um advogado de divórcio e ele cria o acordo pré-nupcial perfeito. E a Marilyn Rexford, adoro porque ela vai adquirindo sobrenomes dos maridos. 4 sobrenomes, 3. É uma mulher, que é a Zeta-Jones, que também tá lindíssima, lindíssima. E ela só se casa com homens ricos para justamente se divorciar e pegar os bens desses homens ricos. Só que aí os dois se envolvem. E aí a trama é um jogo entre amor, interesse, contratos, confiança. É mais ou menos isso, certo? Muito bom. É até engraçado, né? Que quando ela tá ali no momento conversando com as amigas e uma já começa a querer sugerir pra ela com quem ela vai casar no próximo. No próximo. A husband at a time, né? Então, assim, um marido de cada vez, assim, vamos. Ela termina o filme lá com 3, 4, né? Então. Eu adoro, porque ela vai fazendo Rexford, né? Vocês acreditam que existe um interesse legítimo no amor? Ou sempre tem mais de um interesse no casamento além do amor? Você diz o amor puro, o casamento exclusivamente por amor? Essa é um pouco a reflexão, se existe esse amor puro, se outros interesses vêm junto, não necessariamente financeiro, e se fica só no financeiro também, o que sobra da relação? Aí a gente vai falar o que é amor, né? Mas eu acho que é um pacotão. Você sente amor pela pessoa, mas você gosta de a pessoa ser alta, magra, gorda, inteligente, burra, esportista ou não. Acho que é um pacotão. Né? E o amor acompanhado da admiração. E aí vem uma discussão se a admiração está dentro do amor ou não. Então é bem filosófico o que é amor. Mas eu acho que isso depende muito do momento da vida e da posição da pessoa. Né? Porque é aquela coisa, se você não tem nada a perder, você não está olhando para o que você tem que proteger ou não tem que proteger. Agora, numa situação em que você está casando mais tarde, ou tem filhos, ou tem outras preocupações na vida, o amor acaba andando junto com outras preocupações e com outros interesses. Não para o mau negócio, mas eu acho que se preocupar por antecipação é uma coisa ruim. E nem é desconfiança, nem é interesse. Você acho que falou certo. Assim, dependendo da fase de vida que você tá, você vai prestando atenção em outras coisas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tive um namorado que eu era apaixonada. Eu não sei nem se a gente pode publicar isso. Apaixonada, amor. Mas eu via que eu só tinha amor. Eu não me imaginava casada com ele, tendo filho com ele. Porque os nossos interesses eram muito entendeu? Mas expectativas de vida, né? Totalmente. Eu era estudante de direito e ele criticava a advocacia. Eu falei, gente, como que eu vou ficar? Mas eu diria que eu tive a maturidade, já com meus 20 e pouquinhos anos, de falar, nossa, não é pra mim. Mas, obviamente que as pessoas casam apaixonados, ou se apaixonam, mas eu acho que a partir do momento que o relacionamento vai ficando mais maduro,
esse amor vai aumentando, mas o entorno dele, você vai falando, é uma pessoa bacana, uma pessoa que gosta disso, a gente tem coisas comuns. Precisa ser observado isso, então não é só grau de amor. compatibilidade. Sim. Suponha que for um surfista que quer morar na praia pro resto da vida. Poxa, ótimo, mas se você é da cidade, você não tem como você fazer o cara querer sair de lá e vir ter a sua vida aqui e vice-versa. Então, o casamento ou uma relação estável de longo prazo, de futuro… Ele começa a olhar para tudo isso, Ele né? começa a olhar para tudo isso. Ou pelo menos deveria. O filme fala dos motivos ocultos do casamento, mas será que todo casamento tem motivos ocultos? Eu acho que você pode trocar a palavra motivo por expectativa, talvez. Né? O que você busca com o casamento. Então, uma expectativa de ser provida, ou de formar uma família, ou de ser cuidada. Ou de cuidar de do cuidar, outro. Então, eu acho que estão presentes no momento em que você resolve ter uma vida com alguém, né? E no filme, esses motivos nem são tão ocultos assim, né? Porque a Marilyn, né? Uhum. Ela, logo no começo, a gente já sabe que a principal motivação dela nos casamentos é a motivação financeira, né? Ela deixa isso bem claro. Ela deixa isso bem claro, né? Principalmente como tem um advogado, isso é um aspecto que aparece bastante, né? E talvez se tiver um pouco de amor, vem por brinde. E ela busca, que ela fala ali, autonomia, independência. Né? Ela repete muito isso. Ela repete muito isso. Então, só que o caminho que ela busca para obter isso é o caminho de surrupiar o patrimônio alheio. Autonomia, né? Poderia ser um outro caminho por de trabalhar, pessoa. de desenvolver uma carreira, né? Olha, mas eu vou falar até uma coisa, até a Disney é um pouco sacana, porque os filmes de princesa são todos elas casando com um príncipe. Vê se tem aí um filme da Disney, novos, alguém né? casando. Esses Moana, essas coisas tem uma coisa um pouco mais diferente, não tem? De mais não guerreira, sei, não assim. Antes da gente avançar no roteiro do filme, bem no começo, a primeira cliente desse advogado, que não é a Catherine Zeta-Jones, vai ao escritório dele e eu acho muito emblemática a cena em que ele fala, ela começa a contar, aí ele cria uma narrativa, ela já para de falar. É porque ela foi pega, lembra de contar, ela foi pega traindo o marido, que era um cara rico. Sim. E aí ela vai lá, tipo, chorando. Estou e ele perdida. inventa uma história para ser contada no processo, né? Para que ela ganhe, e ela nem participa disso, né? A história é do advogado, a voz é do advogado. Eu queria que vocês comentassem um pouco aí esse perfil do advogado que constrói uma história, e inclusive ganha com essa história, né? Porque no final ela vence ele no processo e ele vira até morador de rua, né? De tão pobre que fica. Então, eu acho que assim, existe uma gama de advogados aí que efetivamente vão para esse lado do George Clooney gato, olhando as coisas e distorcendo a situação, e eu acho que o que a gente mais enfrenta é até às vezes trazendo muito dessa violência física, psicológica, que às vezes nem existe, né? E aí cria um transtorno que ganha cá entre nós num primeiro momento, porque depois as coisas vão ficando claras, né? Quem perde, na verdade, só são as partes, porque eles vão criando, eu acho que tem uma coisa assim, o advogado que cria uma expectativa no outro que não é verdade, que essa acho que é a pior. Outro, advogado que cria inverdades no processo. Eu já peguei casos, inclusive, que o advogado tá tão mentiroso que ele faz a parte assinar junto à petição. É assim, vergonhoso você fazer um negócio desse, né? Ou não acho que o cliente assinar junto à petição seja necessariamente um sinal de mentira, mas é um sinal de que o que está falando ali é sério. Sim. É sério. Eu acho que traz um pouco… Eu acho que traz uma coisa, Lu, que pode ser olhada por um outro lado, que é… Eu não estou inventando. A pessoa está dizendo e se responsabilizando pelo que eu estou contando aqui. Mas se eu faço coisas assim, eu pego a assinatura, mas eu guardo a via assinada comigo. Não, tudo bem. Não, né? Mas tudo com bem. certeza a cliente do George Clooney não assinou com ele, porque a história contada ali era completamente irreal. Mas aí, olha só, o que acontece ali, primeiro? Então, ele cria uma narrativa, ela tenta num determinado momento interferir, fala, não, isso não é verdade, não sei o que, mas depois ela sucumbe porque ela está mais interessada em se proteger e ter obter uma vantagem financeira. Econômica. Por quê? E aí tem duas coisas. Primeiro, o advogado tem um papel de influência
muito grande no cliente, pro bem ou pro mal, porque a pessoa chega até você Vulnerável. Fragilizada. vulnerável, emocionalmente abalada, não conseguindo raciocinar da melhor forma possível. O seu cérebro está cheio de emoções, então não está conseguindo usar o seu lado racional. Mas a decisão final é do cliente. Ela poderia ter levantado dali e buscado um outro advogado e se responsabilizar pelos atos que ela praticou. Sim. Ela não fez isso, né? Então ela buscou o advogado que ia dar para ela o resultado que ela estava esperando, independentemente se mentisse ou não. E isso existe na vida real. Sim. Agora, essa parte, eu acho que uma das mais engraçadas do filme, o começo, quando ele chega, o tal piscineiro, tal, não sei o quê, já chega assumindo ali, né? É muito legal. O filme tira um sarro dessas situações aí que envolve os jogos de interesse, né? Quem vai se aliar com quem vai contar a história que vai pegar no tribunal. E no final, o marido que foi traído, né, nesse primeiro caso, né, nesse primeiro cliente, Perdeu tudo. Virou morador de rua. Você fala, não é Exatamente. possível, né? Que história que esse cara contou? Bom, eles falam muito no filme sobre o contrato pré-nupcial, né? Uhum. Inclusive, ele é famoso por ter o contrato pré-nupcial perfeito. Seja lá o que for isso, né? Se é que existe um contrato perfeito. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco o papel desses contratos no filme e na vida real. Vocês fazem contratos perfeitos? Quem estiver precisando de um contrato pré-nupcial perfeito, temos 2 grandes advogadas aqui. Enfim. E assim, a primeira pergunta, né? Perfeito para quê? Isso. Ali no filme era bem claro que é perfeito para evitar qualquer tipo de benefício financeiro patrimonial ao outro. Né? Ao outro que não para outra. Sim, com as regras. Mas assim, para fins de divórcio. Né? Então, assim, divorciou, cada um vai ter o seu. Então, entendi que era isso. E ele é tão famoso por conta disso que ele é convidado lá para abrir a conferência anual dos advogados e tal. E aí, não quero também pular, misturar os tópicos, mas assim, no filme, eles tratam o contrato como algo antagônico ao amor. Então, é assim, onde há amor não há contrato, onde há contrato não há amor. Então, é um pouco... Tanto que eles rasgam o contrato quando querem demonstrar confiança no outro e tal. E na vida real, eu penso que o contrato não tem esse papel de ser antagonista do amor, né? Mas acho que deixar bem claro isso primeiro, qual é o papel do contrato no filme, né? No filme, o contrato é tratado como antagonista do amor. Tanto que ele chega nessa conferência para abrir e não consegue falar sobre o contrato. Por quê? Porque ele estava tomado de amor pela mulher com quem ele tinha ali se casado. Então, isso para mim acho que é a cena que demonstra que eles tratam, é o estereótipo mesmo da contratualização versus amor. Mas acho que respondendo a sua pergunta, se a gente faz contratos perfeitos, faz quando você escuta as 2 partes e leva para o contrato o que as 2 querem. Né? Então, acho que hoje em dia no ordenamento jurídico, na verdade sempre pôde, mas agora a gente usa bastante, é o fato de você pegar um pacto antinupcial, adotando um regime de bens, mas fazendo acordos para que você adapte esses contratos à realidade daqueles 2 que estão contratando. Então, esse é o contrato perfeito que você perguntou, que quando você atende a expectativa de ambos. Desculpa. Não, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas acham esse assunto muito delicado, e eu estou falando especialmente da comunhão, separação total de bens, né? Que as pessoas às vezes querem optar por esse regime, e aí eles ficam assim, nossa, mas como eu vou falar disso com o outro? Vai trazer uma situação constrangedora ou não? E eu gosto de falar, eu acho que é o momento de falar para justamente as coisas ficarem claras entre ambos e até um poder perguntar, mas por que você quer assim? Então tá bom, é assim que você quer? Quais são os meus medos de assinar esse contrato? O que isso vai acarretar no nosso relacionamento e na nossa vida? Porque eu quero ficar casado, né? As pessoas casavam na religião, inclusive, pelo menos da católica, tipo, até que a morte o separe, né? E hoje em dia a gente vê que não é isso. Então, o que você
está prevenindo, até que momento que você vai estar prejudicando ou ajudando as duas partes nesse contrato perfeito. Eu vou passar para a Rê, só quero fazer um comentário, né? Que eu acho que a gente precisa tomar só um cuidado, porque algumas pessoas chegam nos escritórios de vocês antes para definir como as coisas vão ser determinadas, né? Principalmente do ponto de vista de patrimônio, e fazer um acordo pré-nupcial, ou seja, uma união estável que você vai oficializar, e ali você vai fazer um regime conforme, enfim, as suas necessidades e vontades. Mas isso é a minoria das pessoas, que se organiza antes para que as consequências reflitam o que elas combinaram. Sim. A gente imagina que, a gente sabe que a maioria da população casa ou, entra numa união estável sem pensar sobre isso, ou talvez pensando, mas sem conversar sobre isso. E aí 10 anos depois, 15 anos depois, quando esses casamentos acabam, como é que as coisas são determinadas? Não se falou sobre isso. Então, independente dos interesses a priori, poucas pessoas conversam sobre como é que essa vida financeira vai se organizar e como é que esse patrimônio vai ser dividido de antemão. Eu sei porque quando elas chegam na mediação para fazer o divórcio, é muito complicado. Às vezes a mulher saiu do mercado de trabalho e aí o ex-marido, por exemplo, não quer ajudar a ter uma subsistência. Enfim, tem várias questões aí que não são conversadas de antemão pela maioria dos casais, né? O que eu ia dizer sobre isso é que, assim, o que na minha visão, o pacto representa? Ele é um externar de vontades, de escuta, alinhamento de expectativas e se você consegue sentar para conversar sobre isso, e pode ter 2 advogados, eu já tive situação de criar pacto com participação de 2 advogados, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de externar o que elas estão pensando. Você pode ter um contrato perfeito, um pacto perfeito, de acordo com a expectativa que aquelas pessoas conseguiram alinhar e com que elas conseguem tolerar. Talvez não seja 100% do que eu quero, não é 100% do que o outro quer, mas é aquilo que faz valer a pena a vida em comum. Agora, você tem razão, não é a grande parte da população, mas é por isso que, na minha leitura, o regime de bens legal é o regime da comunhão parcial, que tenta, de certa forma, deixar apartado o que cada um tinha antes e deixar comum o que cada um tinha depois. O problema grande desse regime é que é um regime em que a titularidade, ou seja, em nome de quem está o bem, não representa a propriedade. E normalmente os conflitos surgem porque as pessoas tentam esvaziar o que o regime significa. Então, isso aqui eu tinha antes, subrogação, não sei o quê, mas eu não acho justo, só eu trabalhei. Então, esse regime aqui foi, todo o patrimônio comum foi criado com o meu trabalho, eu tenho que dividir? Sim, porque é isso que o regime estabelece. E aí as pessoas tentam desvirtuar, querer aplicar coisas diferentes. Então, o regime legal tenta minimizar a falta de uma conversa, a falta de um pacto. Mas no caso do filme, os casais não é bem assim, né? Porque não são os dois que trazem as suas expectativas e vontades para celebrar um acordo, né? Parece um pouco, acordo não, o pré-nupcial, que esse advogado, o modelo é pronto, é um contrato de adesão, né? É aquele modelo, basta assinar. Então, é um estilo de advocacia, vamos dizer assim, diferente, em que você traz o modelo pronto, as pessoas assinam. Agressivo. E se submetem, né? Não, mas não tem uma construção como você está propondo. Mas a questão é que as pessoas chegam naquilo querendo buscar uma proteção, que eles falam, não estar exposto, né? E aí é que no filme trata muito de forma estereotipada e dizer, quando eu vou buscar esse acordo, eu tô querendo me proteger e eu tô desconfiando do outro. Aí a pessoa assina o pacto. Aí na hora do casamento, eu quero mostrar que na verdade, então eu confio nela loucamente, eu rasgo o pacto. E na vida real, o pacto não é sinônimo de anti-amor, de ausência de amor. Então, assim, eu acho que o papel do pacto no filme é diferente do papel do pacto na vida real. E a questão da confiança é um tema bem presente nesse filme, né? Uhum. Se existe confiança entre o casal, se não existe confiança, e até em relação ao advogado, porque se você assina um pré-nupcial que você acha que é perfeito, mas já pronto, pré-formatado,
você tem que confiar muito nesse advogado, né? Então, a questão da confiança está presente em todas as relações do filme. E da Catherine Zeta-Jones com todos os maridos que ela deu golpe. Que ela deu golpe, né? E é muito interessante, porque chega ali no fim e ela pergunta pra ele, né? Como eu posso confiar em você? E assim, é difícil até identificar quem desconfiou primeiro. Porque é um jogo de desconfiança, no fim das contas, a relação deles. É que eu acho que a diferença é que quando ele se apaixona, ele passa a confiar cegamente nela. Quando ele se apaixona? Desde o primeiro momento. Então, desde o primeiro momento. Mas ele aceita assinar o pacto porque ele acha que ela é rica. Porque ele tá demonstrando, ele quer demonstrar pra ela que ele não tá interessado no dinheiro dela. Mas ele tá apaixonado. Então, ele tá apaixonado. E depois, quando ele percebe que ela não era mais rica do que ele fica pé da vida a ponto de encomendar a morte dela. Eu acho que eu tô tendenciosa pra ele. Eu não poderia mediar esse casal. Porque é o George Clooney. Eu acho que o George Clooney me deixou um pouco parcial. Eu não vou poder mediar o casal. Mas bom, eu quero dar um passo pra trás. Né? Eu quero dar um passo pra trás, que a gente tava falando sobre a maioria das pessoas não são instruídas de fazer esse pacto e de não ter o conhecimento, né? E nem sabem dessa possibilidade. Nem sabe dessa possibilidade, não sabe no que estão entrando, enfim. Mas eu acho que a gente volta para a questão que a gente sempre fala aqui, que é a comunicação entre as pessoas. Aí a próxima pergunta, mas conclui. Não, então, a comunicação entre as pessoas. Quantas vezes a gente escuta, Rena, no escritório, tipo, ele não me deixou trabalhar. Ou, ela não quis trabalhar. Gente, não existe isso. Precisa conversar. Olha, é um período. Ninguém conversa. Não. Eu sei. Não, mas... E aí tem uma coisa que eu. Eu sei, porque eles chegam na mediação, nunca conversaram. Mas é porque a gente precisa ter um momento de organização de que as pessoas. Que aí eu acho que é a história da mediação, que a gente reza para que isso seja levado para as escolas, para as crianças desde pequenos, sabe? Conversarem melhor. Saber, porque não é só a mediação na escola, mas é saber conversar melhor. Eu protesto. Eu protesto. Não é só a comunicação. O que eu acho tem uma questão de autorresponsabilização. Porque quando a pessoa fala, o outro não sei o quê, ele não me deixou trabalhar. Ele não tá olhando pra ele. Não, ele não me deixou trabalhar, ela não sei o quê e tal. Eu, como advogada na consulta, eu ouço atentamente. Aí, num determinado momento, eu pergunto, qual é a parte que te cabe nesse latifúndio de decisões e de tal? Porque, assim, alguma decisão você teve também. Qual foi a sua contribuição para essa situação? E as pessoas têm muita dificuldade de dizer... Não consegue falar de si. Eu não quis, ou eu não fui, ou eu não sei o quê, ou eu... E tudo bem. E, em geral, a mulher. Em geral, a mulher. Mas aí que eu gosto quando você entra na mediação, que eu já presenciei na sua mediação, que você fala assim, não fala do outro, fala de você. Você sempre fala. Fale na primeira pessoa. Dica. Fale em primeira pessoa. Porque isso é importante. O que eu estou conivente com essa situação? Se não quer conversar, se eu não conversei, o que eu aceitei disso. Eu acho que as pessoas vão aprendendo a conversar, talvez, durante o casamento. Mas elas não tiveram essa conversa quando elas se encontraram e resolveram viver juntas. Então, isso traz várias consequências e algumas patrimoniais, de expectativa. Aí você falou, o que eu queria perguntar é até que ponto os contratos protegem ou dificultam relações mais livres e verdadeiras e etc. Porque do ponto de vista objetivo, né, Renata, o advogado é o agente de realidade. Sempre protege e protege mesmo, sem dúvida que protege. Mas será que falar sobre isso também pode não mudar a dinâmica do casal e criar uma situação, não sei se desconfortável, estranha, embaraçosa, ou será que aquela pessoa é realmente quem eu estava pensando? Por que falar disso do ponto de vista, existe uma desconfiança? Essa pergunta que você fez, né, Dora, me leva a pensar, o amor custa caro e o combinado não sai caro. Se eu pensar que sou capaz de combinar, então eu vou poder me relacionar mais livremente. Um exemplo disso por exemplo, né, hoje a gente tem um sistema jurídico que muitas vezes entende uma relação de afeto como uma relação estável com
com reflexos e efeitos patrimoniais. As pessoas buscam contratualizar essas relações justamente para poder se relacionar de forma livre. Porque estão com medo de ter relações duradouras porque aquilo vai gerar algum efeito patrimonial. Então, se eu posso colocar num papel dizendo, nós estamos aqui, nosso relacionamento é puramente um namoro, não reúne os efeitos, os requisitos XYZ, eu acho que neste ponto a relação flui mais livremente. Eu gosto de falar que as pessoas têm que estar juntas por opção e não por medo ou por necessidade. Porque o que acontece em casos assim é um tem um poder econômico, o outro não tem, aí você não sai dessa relação porque você não tem para onde correr, né? Então, você tem que estar naquela relação por opção. E esses contratos, às vezes, ajudam isso. Se você regular, aí tudo vai depender. Sim, É que eu acho que a conversa sobre isso, às vezes, tira alguns elementos ali da relação. Não que ela não... Às vezes não, sempre. Não assim, que o contrato não proteja, ele sempre protege, mas chegar nesse ponto de contratualizar, às vezes muda um pouco a dinâmica da relação. Não, eu acho que sempre muda. Você falou certo, as pessoas vão até o advogado. Às vezes em uma parte só. Sim. Aí a pessoa já organiza como ela quer e ela só apresenta para o outro e nem conversou ainda com o outro. Ou aí, às vezes tá tipo assim, eu tô com medo de falar sobre esse assunto com ele. Bom, mas você vai morar com essa pessoa, você vai casar com essa pessoa. Ela tá com muito medo, gente, porque 15 anos depois eu faço o divórcio e eles não falaram sobre isso. Isso, mas por aí, medo. Vamos de novo, na comunicação, porque eu expliquei, outro dia eu tava falando com um pessoal, ainda falou assim, olha, essa hora é aquela hora de você ficar vermelho para resolver uma situação delicada, resolver assuntos que giram em torno dessa situação e resolver essa situação. Não vou falar sobre isso. Eu não quero que a pessoa fique ofendida. Cara, você vai casar com essa pessoa. Você tem que ter a liberdade de conversar com esse assunto. As pessoas não conversam. É verdade. E aí fica todo mundo amarelo a vida inteira e passa 15 anos e não sabe o que fazer com isso. E eu acho que quem fala que esse tipo de conversa, de contrato, tira a espontaneidade de um amor livre, juridicamente não faz sentido, porque o melhor é contratar, é fazer o pré-nupcial, mas eu não acho que essas pessoas estão completamente... Mas eu vou falar um choque de realidade para as pessoas. Casamento é contratar. Você está contratando, na hora que você assina deu a entrada nos papéis, você está contratando que você vai ficar com esta pessoa sobre aquele regime, mesmo que não saiba. Mas na hora que você está contratando, Lu, você está no mundo subjetivo. Você está apaixonado. Então, mas você tem que olhar para isso, claro que você tem sei. Mas o que domina mas ele é um subjetivo. Contrato, tanto que ele pode ser rescindido. Sim, mas né? a gente não tem esse olhar quando a gente casa. Mas um ponto aqui que eu acho interessante é que assim, vocês lembram de uma cena do filme que tem uma amiga da Marilyn que sei lá, ganhou uma fortuna num casamento, não sei o quê, mora numa super casa e tal, e ela fala... 46 quartos. 46 quartos, ela fala do receio que ela tem de se relacionar por achar que as pessoas estão interessadas no patrimônio dela, no dinheiro dela, e que ela vai ter que dividir, não vai dividir. Se ela pudesse assinar um documento que garante que a relação que ela tiver não vai ter reflexos patrimoniais, talvez ela pudesse se relacionar mais livremente. Sim. Então, é uma situação em que ter um contrato permite que você se relacione. Que aí, diferente do que acontece no casamento, em que você tem que pensar e assinar e escolher, tá? Na união estável, não. As pessoas, vira e mexe, as pessoas ficam com medo de se relacionar porque não sabem qual é o efeito daquilo. Então o fato de ter possibilidade de um relacionamento de amor e de afeto gerar efeitos patrimoniais sem eu querer escolher isso, também me tira a espontaneidade. Então, e claro, sempre vai interferir na conversa, na relação, mas aí eu acho que assim, a gente precisa aprender a lidar com os incômodos. Se a gente não enfrentar essas conversas, e se a gente não se preparar para conversar e ao longo da vida isso vai melhorando, você vai passar 15, 20 anos sem poder conversar, empurrando as coisas para debaixo do tapete. Faz sentido isso? O que a Lu falou, você vai morar com alguém que você não consegue conversar sobre tal coisa...
Puxa, precisa acender uma luz e falar, eu preciso aprender a conversar sobre essas coisas. A minha mãe tem uma amiga que estava se relacionando com um cara super bacana e eles só estavam namorando. E os filhos cortaram esse relacionamento porque estavam com medo que ela se aproveitasse economicamente do cara. Gente, pelo amor de Deus. Então, mas aí, Lu, Aí já é loucura, não. E aí, assim, cara, esse cara tem que se posicionar, porque a vida é dele, mas eu entendeu? sei, As mas coisas dos que filhos aí- ficarem se e metendo é um outra, negócio mas complicado. ele sabendo que ele pode, de repente, contratar, de falar assim, não, olha, é só um namoro, tá tudo bem, não tem efeitos patrimoniais, e as pessoas ficam assim, nossa, mas isso vale? Outro dia alguém falou assim, não, olha, um advogado falou que isso não vale. Gente, lógico que vale, as pessoas estão contratando, falando que elas não têm efeitos patrimoniais. Fala, né? E aí, não tem validade. Pelo amor de Deus, chama a Silvia Magazagão aí pra ela falar. Silvia, vem pra cá e conta pra gente. Não, e depois, e se ele quiser gastar todo o dinheiro dele com a amiga da sua mãe? Precisa avisar os filhos. Não existe dinheiro é herança de pessoa viva. Deixa ele gastar o dinheiro com ela se ele quiser. O que os filhos têm a ver com isso? Então, Mas a gente vê muito isso hoje em dia. E aí, de novo, voltando naquele ponto, o que move esses filhos? A expectativa de receber alguma coisa. Só que isso não é falado. Eu tô preocupado com meu pai, tô preocupado com meu pai ficar sem dinheiro. Não, mas na verdade tô preocupado em não receber algo quando meu pai vier falecer. Então, as pessoas, elas também não assumem as suas posições e as suas vontades, né? Bom, vocês acham que o filme ensina alguma coisa? Se sim, o quê sobre o amor no mundo moderno? Será que existe amor puro no mundo moderno, sem algum tipo de interesse junto? Difícil, né? É que De como novo, a Renata... eu comecei a entrevista falando, o podcast falando exatamente isso. Eu acho que não é só amor, eu acho que existe todo o entorno que eu amo, mas ele é alto, magro, lindo, sei lá, ou não, ele é baixo, gordinho, que eu gosto, sei lá. Mas Eu talvez acho as pessoas olhem mais hoje para o patrimônio do que no passado, uma hipótese. Eu acho que assim, o amor também, ele é uma coisa ativa, é uma ação, requer um esforço, requer uma intenção. Renovação. Requer um sim. cuidado com o outro e com você. Então não tem nada de errado você proteger coisas que são importantes para você e o outro proteger coisas que são importantes para o outro. Então, assim, quando fala, né, o amor puro, que não tinha o Padre Antônio Vieira até que fala da história do amor puro? Que não existe o amor puro. Que ou você ama para quê, ou você ama por quê. Se você ama porque o outro te ama, já não é puro. Ó, que legal. Se você ama para que o outro te ame, Amor também já não puro, é só puro. acho que é de Então, mãe para porque filho, mãe o para pet. O Esse é interesse puro. pode ser que o outro me ame também. sim, então já não é uma coisa pura, amo porque amo. Não tem, sempre tem uma coisa envolvida. Ainda que não seja patrimonial. Como construir relações mais transparentes e seguras, juridicamente e emocionalmente? Olha, Vamos tentar esquecer um pouco que a gente é advogado. para mim, se resume a uma palavra: conhecimento. Conhecimento sobre você mesmo, o que é importante para você, o que não é importante para você, o que você tolera, o que você não tolera. Conhecimento sobre o que está à sua volta. Então, eu vou me casar, o que se aplica, que regra é, que regime, que não é. Conhecimento sobre o outro, o que é importante para o outro, o que não é importante para o outro. Então, mas primeiro tem que olhar para dentro de si e me conhecer, o que faz sentido para mim ou não. É difícil você criar relações com o outro sem conhecer a si mesmo, né? Eu vou usar outra palavra. Eu acho que é compreensão, que é um pouco de conhecimento. Compreensão de que... Não é compreensão que eu queria usar? Que palavra que você usou? Eu usei conhecimento. Não vem querer morder minha palavra, viu? Não, é assim... Ela quer usar um sinônimo para conhecimento, né? Talvez seja, porque é assim, saber que o casamento, ele muda, que as coisas mudam, que as pessoas mudam. Mas a gente não sabe disso quando a gente casa. Não quando a gente casa, mas durante o casamento. Lu, mas vem cá, saber é o quê? Conhecer, amor. Já era. Eu acho que eu pensei em outra palavra e eu acho que até eu pensei agora falar. que essa personagem, a Zeta Jones, ela é muito honesta. Safada. Não, mas ela é muito transparente. Autêntica, tipo, eu quero o seu dinheiro. Ela é muito transparente com o que ela quer, né? Com ela mesma, né?
Não, peraí, calma lá. Quando ela se coloca... Aquele cara do trem lá. Ela foi transparente com ele Não, quando ela casou? Advogado. Não. Com o advogado, sempre que ela se coloca, ela faz um jogo aberto do que ela tá buscando, né? Claro, mas ela não foi uma escolha dela. Ela o conheceu num contexto em que ficou claro o que ela queria, né? Na escalada dos casamentos. Mas então não foi uma opção dela. Não foi porque ela quis ser transparente. Tanto que com o primeiro marido, ela buscou lá o concierge para arrumar um marido para ela que fosse um tolo. Então, você lembra? Você viu como quando o cara ficou... cena do julgamento é sensacional, aquela audiência. Gente, que circo é aquele? Tem até cachorro no meio da audiência. Que faz juramento, inclusive. É verdade. Aí o concierge conta que ela pediu para que arrumasse um marido rico. Tem 2 cenas para mim que são ótimas, assim. Essa do julgamento e logo no comecinho, quando o produtor de TV, do primeiro caso, que ele começa a falar pro limpador de piscina que eles querem cloro, não sei o quê, sem ter uma piscina. Sem ter uma piscina, exatamente. Isso é muito bom. Que ele já tinha manjado que o limpador de piscina tava pegando a mulher dele, né? Bom, provocação. Será que o amor precisa de cláusula? Melhor se tiver, né? Eu acho que o amor floresce melhor se ele tiver o resto bem combinado. Minha leitura. Eu acho que tem uma coisa que não tá no filme, né? Porque o filme todo mundo casa, ninguém vive em união estável. Mas que você falou, Rei, que é super importante, que é essa decisão. Se você olha para ela no casamento, porque tem um contrato no casamento. Você não casa sem contrato, né? Sem formalização. E na união estável, não. Acontece, né? O contrato meio que te obriga, mesmo que minimamente, a olhar qual vai ser o regime de bens, como é que aquilo vai se desenvolver patrimonialmente. E a união estável não, porque ela é uma união de fato, né? Então ela vai acontecendo e talvez em algum momento, ou pelo fim, ou pela morte, ou por uma outra questão, você se depara com aquelas questões e pensa sobre aquilo e conversa com outro sobre aquilo. Muda muito, né? Uma vez a Renata falou que eu gosto bastante de usar esse exemplo. Na verdade, é assim, quando você está numa união estável, né, você está num namoro que vira união estável e ela vai acontecendo. Então você não faz... Você não vê ela chegar, assim... De repente você tá. E aí você tem que organizar aquela situação e às vezes já passou o timing de organizar aquela situação, o que é super preocupante. Diferente do casamento, que você tem um ato formal de levar papéis, escolher o nome que você vai adotar, se você vai adotar nomes, etc. Começa a coisa, ela fica mais concretizada do que ela só acontecer. Mas eu sempre volto para a questão da comunicação. Não, então tá bom, nós estamos namorando, né? Hoje em dia você pede em namoro uma pessoa. Você não pede em união estável uma pessoa, de repente ela aconteceu. E o que eu acho dessa questão da união estável também é que no casamento você convoca as pessoas para refletirem sobre aquilo, né? Na união estável, você permitir que ela surja dos fatos, e é verdade, é uma união que surge dos fatos e tudo mais, você permite que depois as pessoas recontem esses fatos do jeito que atende à expectativa que elas têm lá no futuro. Então, assim, quantas vezes você conversa com pessoas e estão vivendo, tá entendendo que já estão ali juntos e tal, e o outro é só um namoro. Então, as pessoas, elas estão olhando de pontos de vista diferentes para uma relação e tendo interpretações diferentes, cada um com a sua verdade. Então, você permitir que aquilo gere efeitos patrimoniais, financeiros, sem que elas tenham conversado e acertado um start, para mim é uma fonte de insegurança jurídica grande. É que, na verdade, tem essa ingerência do Estado. Do Estado sobre o particular, não para cuidar dessa turma que a gente cuida, mas para cuidar daquele que não tem nenhuma instrução e está morando junto, e aí, de alguma forma, ele quer regular aquilo que está acontecendo, né? Quando ele faz, inclusive, equiparando a união estável ao casamento, são coisas distintas e não podem ter os mesmos, eu sou dessa parte, né? Não pode ter os mesmos reflexos patrimoniais. Mas aí com a intenção de proteger, o nosso sistema acaba gerando uma grande salada mista, até com reflexos
pós-mortem e tudo mais, né? De herança e tal. Então, se você perguntar, eu acho que a lei e o nosso sistema devia ser uma coisa fácil de entender, que você compra um gibi na banca de jornal e você consegue ler e entender, o cidadão comum consegue entender. Não é o que acontece. Não. Se perguntar como que é herdeiro, não é herdeiro, como é que é, ela depende de 1000 situações. Então, querer que as pessoas também entendam tudo isso, não sei, para mim é tão controverso. Você quer proteger, mas você gera um negócio que as pessoas não entendem. Bom, o último ponto é o seguinte, esse filme é americano, então ele traz essa visão americana, né, dos advogados e dos casamentos, etc. E eu acho que o pré-nupcial é feito com mais efetividade nos Estados Unidos, né? Eles têm uma cultura de contrato. Quero que vocês comentem. Mais comum, você quer dizer? É mais comum ter o contrato pré-nupcial lá. Já é uma, porque é uma sociedade law, já. né? Lá é como Estados Unidos é como law, então eles não têm esse. Mas acho que também tem a questão de ser estado do estado, Não né? tem esse o quê? Não tem a regra geral. Então, mas acho que eles têm mais o hábito de contratar e de fazer o pré-nupcial. Porque não existe regime de bens quando você… Lá, se você não faz esse pré-nupcial, você não tem um regime de bens. Mas eu acho que depende do estado, Lu. Eu acho que são regras estaduais, então… Mas acho que de qualquer… Porque assim, todos os casamentos que acontecem no filme têm o pré-nupcial. Então, sim, porque as pessoas estão sempre olhando para proteger o seu grande patrimônio. E por quê? Por que tem o pré? Para evitar a comunhão de bens. Então, também é essa ideia que dá. Que você faz para proteger e para não ter que dividir com o outro. E aí, isso até me gerou uma coisa, né? Que assim, num regime de comunhão parcial pura como o nosso… a pessoa não precisaria se preocupar com aquilo que ela já tem, né? Ela precisaria se preocupar com aquilo que vai crescer no… As pessoas ali no filme, elas estão sempre muito preocupadas com o que elas já têm quando elas entram na relação. Que me dá até uma impressão de que se eu não fizer o pré-nupcial, eu tô entrando num regime de comunhão que seria pra gente universal. A passo de que se eu entrei, eu tenho que dividir tudo que eu tenho. Que eu acho que nem deve ser assim, na real. Mas é uma forma de deixar muito escancarado essa visão de amor versus contrato, sabe? Eu acho que esse cumpre ao papel do filme. Não é um documentário, não é uma coisa técnica. É uma coisa bem para fazer uma crítica. Romântica. Então… Vocês têm feito mais pré-nupcial no dia a dia ou não? É uma coisa que está crescendo no Brasil? As pessoas estão fazendo o contrato pré-nupcial? Eu ando fazendo bastante o pré-nupcial com cláusulas bem interessantes sobre o pós. Então, obviamente, quando a pessoa vai te procurar, ela não está pedindo uma comunhão universal de bens, ela vai atrás de uma separação total de bens. Mas com regras específicas para beneficiar as partes que estão envolvidas. Às vezes tem uma pessoa com dinheiro e a outra não. Mas também a pessoa não quer entrar nesse casamento e ficar, como você falou, depois de 15 anos, vou ficar sem nada? Não. Então, regras do tipo, a cada ano que passa, o que pode ser doado, como que a gente vai tratar imóveis no litoral, ou enfim, regras de não burlando o regime, mas premiando ou ajudando que exista uma comunicabilidade melhor entre os eu acho que contratantes. Eu acho, na minha leitura hoje, os pactos são mais comuns por força do momento em que os casamentos acontecem. Então, em geral, com as pessoas com formação de patrimônio, ou porque pós-lei do divórcio de 77, você tem mais casamentos de pessoas que já foram casadas. Então, as pessoas têm uma preocupação maior do que já tinha acontecido. E o que eu acho legal das cláusulas também dos pactos é a possibilidade de você estabelecer critérios, né? Então, assim, num regime mesmo de comunhão parcial, em que você tem o que é comum, o que não é comum e tal, mas como é que a gente vai entender o que é comum? Então, se tiver na conta X é porque é comum, se não tiver na conta Y é porque é fruto do patrimônio anterior. Acho que você consegue minimizar as discussões para o futuro. Então, estabelecer caixas para organizar o patrimônio particular e o patrimônio comum. Eu já fiz então, assim, por exemplo, toda sociedade nova que for criada por cada um dos dois, o outro que não está na frente tem que receber 30% dessa sociedade. Então, criar coisas assim que você traga o outro a participar disso sem misturar muita coisa, né?
Muito bom. O amor custa caro? Custa, né? Mas custa caro porque dá trabalho. Custa porque vai contratar um advogado caro pra fazer o pacto. Não, Porque dá trabalho manter o amor. Só o amor já dá trabalho, né? Ele já custa caro, emocionalmente. Amor dá trabalho. E o amor dentro de um cenário de não combinados, e quando o amor se mistura com outros assuntos, ele fica caro. Acho que esse é o problema. Não é o amor que é caro, é o amor entremeado aí das outras questões, patrimoniais, financeiras. Se você combina para deixar essas coisas bem sedimentadas, o amor fica mais leve, né? Fica mais barato. Não, patrimoniais, financeiras, dentro de uma sociedade X, hoje em dia muito machista ainda. E aí vai, né? Que todo esse entorno que gira sobre aquela relação, porque não é só os dois. Sim. Né? Tem o palpite da sogra, da mãe, da cunhada, do amigo. Então, gente, né? Olha pra dentro. É isso que você falou. Olha pra dentro, olha pra si, olha pro outro, olha o que foi combinado e tá tudo bem. Muito bom. O nosso tempo tá acabando. Elas querem cantar uma música. Qual que é a música que vocês queriam cantar? É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda bem que a gente não é cantora, né? Nossa, a gente ia morrer de fome. Para advogadas, elas são ótimas cantoras. Bom. Não, como cantoras, nós somos ótimas advogadas. Vocês são ótimas advogadas, exatamente. Até me emocionei e inverti a frase. Bom, mas olha, eu ia ser um porre se eu fosse uma boa cantora. Por quê? Porque eu ia ficar muito mais aparecida. Imagina, onde tiver um microfone eu ia aparecer. Eu já quando tem microfone eu já vou. Imagine com voz boa, né? Ia ser um caos. Muito bom. Bom, nosso tempo acabou. Se você não assistiu o filme, assiste. O Amor Custa Caro. George Clooney, lindo. Catherine Zeta-Jones, maravilhosa também. Filme leve, comédia romântica, gente. Sem pretensões técnicas. De ver coisas muito elaboradas também, né? O filme é superficial, é pra dar risada, enfim. É, sessão da tarde. E se divertir lá com as relações de amor, ódio e dinheiro que eles estabelecem. Siga a gente no Instagram, podcast, YouTube, TikTok. Escute o podcast no Spotify e outros tocadores. Canal do YouTube, Os Nossos. Muito obrigada e até a próxima. Até.